Olá, sou o professor Rogério de Souza, História da Igreja junto com o Instituto Supera. Vamos para a nossa terceira palestra. Se você pegar o nosso livro-texto, lá na página de número 9, lição 2, você tem aqui a Igreja entre os Gentios. Aí você vai ler até o Edito de Constantino, 313 da era cristã, as causas das perseguições imperiais. Aí vem as fases da perseguição: Trajano, Marco Aurélio, Sétimo Severo, Décimo, Valeriano, Mártires, Cipriano, Sexto, Diocleciano, a formação do cânon do Novo Testamento, desenvolvimento da organização eclesiástica, as causas, o desenvolvimento da doutrina, Alexandria, Ásia Menor, Norte da África, aparecimento de seitas e heresias, os gnósticos, ebionitas, maniqueus, montanistas, a condição da igreja, uma igreja purificada, e as perseguições imperiais, página de número 10. As perseguições imperiais, o segundo período geral, desde a morte de João até o Edito de Constantino. Aí você vai fazer a leitura do Edito de Constantino até a queda de Roma, 476, vitória do cristianismo. O que sobreviveu foi o catolicismo romano. Quer dizer que o romanismo ele é preservado por causa do catolicismo. E nós estamos entrando no período da igreja medieval. Vamos lá. Constantino, Santo Agostinho, pais da igreja, a igreja é estabelecida, vem o cânon do Novo Testamento, a igreja tem agora sua própria Bíblia, que é a parte antiga, chamada de Velho Testamento, a parte nova, chamada de Novo Testamento, pelos crivos, estabelecido pelos pais da igreja. 27 livros eles foram canonizados, não do dia para a noite. Houveram livros que foi difícil de aceitar, como a Epístola de Tiago, a autoria da Carta aos Hebreus, o Apocalipse de João. Mas, por fim, havia unanimidade entre as igrejas de que esses livros tinham sido escritos da pena apostólica, ou por um secretário direto de um apóstolo, sendo que o apóstolo estava ditando, dizendo o que tinha que ser escrito. 27 livros sobreviveram. Sobre a Bíblia hebraica, na igreja de Roma, ficou o uso da Septuaginta, o uso da Vulgata Latina. A Vulgata Latina foi substituindo o uso da Septuaginta, que tinha sido escrito em grego, mas como os judeus estabeleceram o cânon do Antigo Testamento como a Tanakh, aceitos foram os livros judaicos. Os deuterocanônicos, os apócrifos que os judeus rejeitaram, a igreja rejeitou também. Agora temos uma Bíblia, a Bíblia hebraica e a Bíblia cristã, cânon do Novo Testamento, cânon do Antigo Testamento. Pregadores como João Crisóstomo, boca de ouro, pregam a palavra vertiginosamente para que o mundo se converta. As celeumas continuam acontecendo, só que nós já estamos pisando aqui no terreno do medievalismo. Começa a surgir o escolasticismo. O que é o escolasticismo? É a ideia de que a doutrina tem que ser entendida profundamente. E como Agostinho ele era filósofo e ele aplicou a metodologia da filosofia na teologia, o escolasticismo ele começa a ampliar o aprofundamento doutrinário. O que é o batismo? O batismo ele é um sacramento. Se ele é um sacramento, ele tem poder de salvação? Sim. E a Eucaristia é outro sacramento. Tem poder de salvação? Sim. E a gente vai fazer o que com as crianças? Continuamos batizando, porque as crianças são batizadas e precisam passar pela água do batismo, porque o batismo salva também. Mas ela foi batizada, como que nós vamos agora colocar na Eucaristia? Ela passa pela crisma. Mas a criança passa pela crisma para quê? Para receber o Espírito Santo. Então ela passa pelo batismo, ela passa pela crisma, ela passa pela Eucaristia, mas entre uma Eucaristia e outra, a criança pecou, o adulto pecou, a mulher pecou. Opa, vamos para a confissão. Aí da confissão, vamos para a penitência. E aqueles que vão ser recebidos no ministério?
sacerdócio. E aqueles que não foram recebidos no sacerdócio? Casamento. Aí são estabelecidos os sacramentos como sendo indispensáveis para a salvação. Indispensáveis. Até chegar na extrema unção. A igreja se adonou da salvação. Ela ministra os sacramentos, ela ordena o sacerdócio, ela organiza a sociedade cristã, só admite como salvo aquele que está em plena comunhão com o bispo de Roma, com o Papa de Roma, e que concorda com os símbolos da igreja, o credo. Credo apostólico, credo de Niceia, credo de Constantinopla. O povo no dia a dia não tem acesso às grandes formulações teológicas. Eles precisam dar crédito, boa fé aos seus sacerdotes. O sacerdócio vai se espalhando cada vez mais, mas aí nós temos o clericalismo, fortalecimento do clero, uma divisão do clericalismo e do laicato. O laicato é o povo do dia a dia. O clericalismo são os sacerdotes que estão a serviço da igreja em plena comunhão com o Papa de Roma. A igreja se tornou opulenta. Muitas doações, muitos donativos, muitas concessões. Era lucrativo ser cristão, administrador de uma diocese, administrador de uma basílica, administrador de uma catedral, administrador de uma paróquia. Era lucrativo. Muita gente, para alcançar salvação, faziam doações vultuosas. E não só para alcançar salvação. Não sejamos inocentes. É para ter poder político na igreja. A venda de cargos eclesiásticos tornou-se muito comum. Isto é, a prática do pecado de simonia. Por que simonia? Vocês lembram lá de Simão, o mágico, que ofereceu dinheiro para receber o dom do Espírito Santo? Ele quis comprar um cargo eclesiástico. O pecado de simonia. Ser cristão era vantajoso, participar das grandes sedes muito mais vantajoso. Haviam cargos eclesiásticos postos à venda, não com nome postos à venda, mas a influência dos poderosos, dos ricos, garantia participação no poder político da igreja, e ainda era uma obra beata, uma obra, uma bem-aventurança, uma doação, a criação de monastérios. Os monges aos montes foram surgindo. Por quê? A igreja estava tão assim, escancaradamente corrupta, do lado de fora dava para se ver que os cristãos eram corruptos, que surgiram os monastérios. Tanto é que você tem a ordem agostiniana, mais futuramente você tem a ordem dominicana, surgiram depois ordens franciscanas, beneditinas. Essas ordens monásticas, elas surgiram por quê? Porque a igreja, depois da paz de Constantino, com o final das perseguições, a igreja se apresentava muito mundanizada. E eu estava dizendo aqui na palestra anterior, você percebeu que eu fui interrompido, porque eu estou gravando esta aula para você em um ambiente que não é acústico. Consequentemente, a gente tem que ter algumas pausas aqui, e por isso assim até peço as escusas por algum som externo. Já aprimoramos a acústica até onde nós conseguimos. Mas eu estava dizendo na aula anterior que surgiu um monge chamado Pelágio, lá nos tempos de Agostinho, que ele dizia: tem que haver moralidade na igreja de um cristão. E o ponto de moralidade é o cumprimento da lei de Deus. Deus deixou o Velho Testamento para que ele pudesse ser cumprido na igreja e pela igreja. E Deus concedeu plena liberdade ao ser humano. Nós éramos escravos do pecado. Veio Jesus, nos trouxe a graça de Deus, e a graça nos dá força para cumprirmos a lei de Deus. Santo Agostinho escreveu contra o pelagianismo, dizendo: não, nós somos escravos do pecado. Existe a doutrina do pecado original. Se você procurar a doutrina do pecado original nos escritos dos apóstolos, você vai ter dificuldade. E por que dificuldade? Porque não existe uma sistematização da doutrina do pecado original, do pecado capital. Você tem a menção de que por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte,
por isso que todos pecaram. Agostinho, ele era de teologia paulina. Ele dava ênfase na teologia paulina. Já expliquei para vocês aqui em palestras anteriores que você tem a teologia paulina, teologia joanina, teologia petrina, teologia evangélica. Isso em Novo Testamento. Agostinho deu preferência para a teologia paulina e dessa preferência na luta contra o pelagianismo, ele traçou a genealogia, a origem e a sistematização da doutrina do pecado original. Todo mundo pecou em Adão, está miseravelmente acabado debaixo do pecado e não existe livre-arbítrio, porque Paulo ensinou a predestinação. Assim, Agostinho ele diz que os predestinados para a salvação acatarão o evangelho e serão salvos pela graça somente. Aí surge a doutrina da justificação pela graça somente, e Agostinho sistematiza, luta contra Pelágio, já havia vencido o donatismo, agora vai vencer o pelagianismo também, e Pelágio vai ser condenado como um herege. O que Pelágio dizia? Dizia que você tem liberdade, livre-arbítrio, e portanto você é uma espécie de cooperador com a sua salvação. Não pense que você vai ser salvo à torta e à direito fazendo o que você bem entende. Você deve se comprometer com a lei de Deus. Agostinho diz não, por mais comprometimento que você tenha, há um enfraquecimento espiritual em você, em que você não vai conseguir por muito tempo suportar o peso da lei e você não vai conseguir a justificação. A Igreja Católica assume oficialmente o predestinismo para a salvação. Somente os predestinados serão salvos. Acontece que não existe assim uma popularidade da doutrina da predestinação dentro do catolicismo, porque os padres eles ensinam a prática das boas obras. Quais são essas boas obras? Obras de penitência, de doação. Quer dizer, não é tão vantajoso para a igreja dizer que você vai ser salvo se você foi predestinado. Existe aquele ensinamento da prática das boas obras, as peregrinações, as longas orações, as doações, a prática do dízimo. É uma subserviência. Há uma contradição de conceitos aqui. As ordens monásticas, elas que são responsáveis pelo espalhamento do catolicismo no mundo. Porque os monges falam, olha, vamos deixar essa política de Roma para a igreja de Roma. Eles admitem de que não tem jeito. A igreja de Roma está corrompida. A igreja de fala oriental, de fala grega, não assumiu o trabalho missionário, porque eles também são predestinistas. E eles acreditam tanto na predestinação como na plena liberdade dos filhos de Deus. Eles deixam a salvação ao encargo do fiel, do cristão, da consciência do cristão. Você não é crente? Você não é cristão? Aqui está a igreja. Aqui está o serviço litúrgico. Você sai da sua casa e vem para a igreja e faz a manutenção da sua salvação. Qual a dificuldade nisso daí? Bom, a igreja de Roma não. A igreja de Roma ela é hegemônica. Ela faz a totalização da salvação. Até os cemitérios precisam ser católicos. Morreu? Chama o pároco. Faça a sua extrema unção. Quando você morrer, vai ser enterrado num cemitério cristão, que está aos cuidados da igreja, e você paga a taxa de manutenção para que você seja enterrado num cemitério cristão. Do contrário, não há enterramento para você, sepultamento para você, e você não vai para o purgatório. A doutrina do purgatório ela é popularizada. O pobre do católico não vai para o céu. Para o céu, somente os beatos. Somente aqueles que tiveram a visão de Deus, que tiveram uma vida de mártir, uma vida de santo. Você vê que a Igreja Católica ela faz essa divisão do clero, do laicato, dos beatos e da turma do purgatório. As almas vão para o purgatório e precisam dos cuidados da Igreja Católica.
Esses cuidados, quem vai exercer é o sacerdote, que recebe uma taxa, que são as indulgências, para rezar pela alma dos mortos, para que os mortos não sejam esquecidos no purgatório. As famílias ficam comovidas porque constata-se o seguinte: essa pessoa que está aqui estendido nesse caixão nesse momento, ele não levou uma vida de um beato. Ele foi um devasso, era um bebum, era um briguento, ele era um homem iracundo, está no purgatório. Padre, o que fazer? Encomenda uma missa, paga a indulgência, vamos rezar pela alma dos mortos. Está se negociando com as almas dos mortos. Estamos na Idade Média. Os monastérios onde estão os monges, eles levam uma vida um pouco mais simples. Bíblia, trabalho na roça, cuidando do mosteiro, abastecendo a vida civil com vinho. Os melhores vinhos eram produzidos nos mosteiros. Os monges, mosteiro, monastério, vinho. Os melhores vinhos eram produzidos nos monastérios e vendidos para a vida profana. Você vê que a hipocrisia está tomando conta. Eles precisam sobreviver. A sociedade mundana sobrevive à base do quê? Do serviço secular. Por que secular? Séculos. Séculos é mundo, é secundário, é mundano. Eles praticam a ordem da salvação. Dentro de cada monastério tem um prior, tem um irmão menor, tem alguém que toma conta da vida monástica lá dentro. Agostinho, ele era um monge. Pelágio era um monge também. Os monastérios começam a tomar conta da ordem da salvação e enviam missionários aos mundos pagãos. São eles que são responsáveis pela expansão do catolicismo no mundo antigo. São eles, as centenas, porque o monge vinha para dentro do monastério e ele via que ali dentro se pregava a castidade. Mas o pecado mora no homem. Freiras e padres se veem às voltas com os pecados da carne, a luxúria de freiras convivendo com freiras, de padres convivendo com padres, de frades convivendo com frades. Surgem denúncias da prática de sodomia entre padres e freiras. Não só de sodomia, também de pedofilias. Denúncias aos montes, que não pode ser admitido. Essas denúncias vêm de quem? Vêm dos inimigos da igreja? Não. Vem de gente que estava lá dentro e que saiu denunciando e calado. Calado como herege. Não podem falar contra a Santa Igreja. Montam-se tribunais inquisitoriais. Essas pessoas são acusados de bruxaria e de feitiçaria. São os fármacos que manipulam ervas da natureza para curar os doentes. Os tribunais inquisitórios são montados. Saem dos mosteiros, saem das confrarias, montam as suas próprias ordens de salvação. Surgem os cátaros, surgem os valdenses, surgem os petrobrucianos. São comunidades de cristãos que não são católicos. Não são católicos, não são orientais, têm o seu próprio entendimento da Bíblia, procuram levar uma vida de castidade, de santidade, uma vida comum. Mas também trazem elementos para a sua comunhão, que é o da investigação mística, filosófica, das forças da natureza. Como a Igreja Católica não está admitindo a existência de um cristianismo paralelo, ela condena como herege qualquer versão de cristianismo que não tenha comunhão com o Papa de Roma. Tribunais inquisitórios, denúncias dessas comunidades, dos cátaros, que eu acabei de falar, dos valdenses, dos petrobrucianos, todos são condenados, todos. Mais lá para frente vão surgir os lollardos, que vêm junto com John Wycliffe. Estou fazendo
um catadão. Se você gostar, se você se identificar com a história da igreja, livros não vão faltar. Aí você diz assim, eu vou me especializar em história da igreja. Aí você vai rever tudo isso que o professor está passando para você no detalhe, os nomes, as datas, os lugares. Eu tenho aqui uma coleção. Se você encontrar, compre. Também você vai gostar bastante, ó. O essencial do cristianismo. É um box. Ele é um box. Você tem aqui 3 livros. Você tem aqui, deixa eu ver, do avivamento apostólico aos prenúncios da reforma. Aí você vem aqui do fim do inverno medieval ao avivamento morável no século XVIII. E depois nós temos aqui do avivamento metodista à igreja do século XXI. O essencial do cristianismo. Deixa eu ver, aproveitar que eu estou mostrando livros. Eu tenho aqui livro que eu considero de cabeceira, que é Pensamento Cristãos, do Tony Lane, dos primórdios à Idade Média, aí depois da Reforma à Modernidade. 2 volumes. Pensamento Cristão, o autor é o Tony Lane. Vou ver se eu encontro mais aqui. Aí, vamos lá. Agora vai cair tudo aqui. Livros que eu vou recomendar para você comprar. Acho que está suficiente aqui. Acho que já. Deixa eu pegar mais um aqui. Vamos aqui. Bom, você pode comprar este livro aqui também, que são os documentos da Igreja Cristã, do H. Bettinson. Aqui você tem os textos originais, obviamente que traduzido para o português. Você tem aqui o Livro dos Mártires, do John Fox. Aqui você vai ver a trilha de sangue da igreja. Você vai ter aqui um livro Momentos Decisivos na História do Cristianismo. Então, Momentos Decisivos na História do Cristianismo, do Mark Noll. Outro livro que eu vou recomendar para vocês é um livro clássico, né, do Thomas de Kempis, Imitação de Cristo. Todos eles são livros insígnes na história da igreja. Mais próximo, deixa eu ver, mais aqui, nós temos aqui, ó, Os Puritanos, Suas Origens e os Seus Sucessores, de ninguém menos do que Dr. Martin Lloyd Jones. Próximo de nós, um livro difícil de encontrar, História Documental do Brasil, que é organizado por Duncan Alexander Hill. História Documental do Brasil. E um que eu gosto muito, do Elben Lenz César, História da Evangelização do Brasil. Você toma nota desses autores, dá uma rebobinada na fita, né? Dá uma voltada no vídeo, aí você vai pegar aqui as obras e os autores, entre outros. As ordens monásticas estão espalhando o catolicismo mundo afora. É a versão de cristianismo que está autorizada. Nesse mesmo tempo da Idade Média, se levantam os muçulmanos. Maomé, ele dá início à hégira, e com a hégira, na Arábia, ele estabelece o islamismo como religião oficial de Deus. Alá é o único Deus e Muhammad é o seu profeta. Os muçulmanos se armam, invadem o mundo oriental, invadem a África, espada na mão, combatem os cristãos, destroem as igrejas e os documentos da igreja, e a igreja oriental ela é colapsada. É o fim
da Igreja Oriental, aliás, do Império Oriental Romano. É o fim. Algumas igrejas sobrevivem, mas agora sob a espada da lei dos muçulmanos. Ela existe ainda, a Igreja Oriental, mas não com a mesma força. Força política, zero. Não tem mais. A sobrevivência fica nas mãos do catolicismo. Nesse tempo também, lá por volta do ano 1054, existe uma controvérsia entre quem vai mandar no mundo cristão. E essa controvérsia faz com que o Papa de Roma excomungue o Papa da Igreja Oriental, Papa não, o Patriarca, e o Patriarca da Igreja Oriental excomunga o Papa de Roma. É a cisão da Igreja. Agora não tem mais a Igreja Católica Universal de todas as igrejas. Agora tem a Igreja Católica Apostólica Romana, a única verdadeira, e as outras que são hereges. É a cisão entre as igrejas, o cisma entre as igrejas. Venda de indulgências, inquisições, perseguições, monastérios, alta corrupção da igreja, o papado, a hegemonia, o crescimento do catolicismo, a escolástica, medievalismo em punjância. Surge um doutor chamado Tomás de Aquino, Aquino é a cidade, Tomás de Aquino, que é um agostiniano, que é um teólogo que lê Agostinho, e ele tem um gênio, que ele é um gênio na verdade, né? Ele é um intelectualíssimo, ele consegue entender Agostinho. Agostinho, ele era platonista, ele fazia a leitura de Platão. Tomás de Aquino, ele é aristotélico, ele faz a leitura de Aristóteles. E por quê? Porque quando os muçulmanos eles tomaram conta do mundo, eles começaram a trazer de volta as obras dos gregos. Esse é um fenômeno que os muçulmanos fizeram. E trazendo de volta as obras dos gregos, eles trouxeram também as obras de Aristóteles. Aristóteles começou a ter bastante relevância na Idade Média. E Tomás de Aquino faz uma leitura de Aristóteles e ele fala, se por um lado Agostinho ele fez uma leitura de Platão e trouxe Platão para dentro da teologia, eu trago Aristóteles. E Agostinho faz uma releitura, aliás, Tomás de Aquino faz uma releitura de Santo Agostinho e faz uma releitura de Aristóteles e surge o tomismo com a Suma Teológica, uma obra gigantesca que tem a ideia de ajuntar todos os escritos teológicos desde os dias dos apóstolos até o dia de Tomás de Aquino. Surge a Suma Teológica. Assim você tem Paulo, depois você tem Agostinho e agora você tem Tomás de Aquino. Idade Média ainda. E a máxima de Tomás de Aquino é a doutrina da transubstanciação, onde pão se torna carne e vinho se torna sangue. A Igreja Católica ela tem a sua teologia própria, é a teologia católica. E já é um sistema de salvação, já é a única igreja que salva, já é a única que guarda a tradição dos pais da igreja, já é a única que consegue sobreviver ao colapso que o islamismo impôs sobre a Igreja Oriental. E agora ela está com uma ordem de salvação gigantesca. As almas só são salvas se passarem pelas missas. Tem que se rezar pelas almas. Bom, eu reconheço de que eu estou fazendo assim uma simplificação de toda a história da igreja. Como eu te disse anteriormente, eu ressalto. Vai lá e investe nessa disciplina que você vai ter um aprofundamento muito maior. Espero que assim o seja para você. Aí os historiadores eles dividem a Idade Média em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Alta Idade Média é logo no começo, mas assim, nos primeiros 700, 800 anos. Alta Idade Média. Aí começa um declínio e vamos para a Baixa Idade Média. Os monges estão se convertendo, os monges estão pregando, surge, como eu disse anteriormente, um pregador
João Crisóstomo, Boca de Ouro. Surge um outro pregador chamado Jerônimo Savonarola. Esse Jerônimo Savonarola, ele era um pregador dominicano da Ordem de São Domingos, e ele começa a denunciar os pecados do Papa de Roma. Foi queimado vivo, foi condenado, excomungado, queimado vivo em praça pública e foi pichado como sendo um pregador excêntrico, um fanático. Aí na Boêmia surge um outro pregador chamado João, o Ganso, João Rus. Começa também a denunciar os pecados da igreja e do Papa de Roma. Também foi queimado vivo. Esses dois pregadores, um de Praga, eles são chamados de pré-reformadores. São pré-reformadores porque eles reconhecem que a igreja está totalmente fora do que deveria ser. A igreja não é igreja. É opulenta, é cheia de luxúria, existe o pecado da simonia, a venda de cargos eclesiásticos, as doações vultuosas, a salvação está sendo vendida, e surge um homem chamado Tetzel vendendo indulgência porque tem que construir a grande basílica de São Pedro. É o sonho do Papa. A grande basílica de São Pedro. Dentro da ordem agostiniana existem os monges germânicos. Esses monges germânicos, alemães, eles têm uma alta independência em relação a Roma. Eles são submissos a Roma, mas fazem teologia por conta própria, fazem teologia ousada. Entre eles surge o monge agostiniano Martinho Lutero, que será o tema da nossa quarta palestra, e assim nós daremos por concluído essa iniciação à história da igreja. Mais uma vez, eu peço a você que considere que estamos num ambiente que é um ambiente doméstico, onde eu gravo as aulas para o Instituto Sopera. Procuramos assim um momento mais tranquilo, mas vez por outra você vai encontrar aí um ruído do lado de fora. Tá bem? Peço aí as suas considerações. Vamos agora nos preparar para o encerramento dessa nossa disciplina, a história da igreja.